Você saberia dizer quais são os direitos dos animais? Os animais são seres vivos e deveriam ter os direitos básicos que qualquer ser vivo tem, ou seja, direito à liberdade, direito a ter saúde, direito a ter alimentação. Basicamente isso, se nós garantíssemos esses simples direitos, eles viveriam muito bem. Olá, está começando mais um programa do curso de Direito da Faixa e hoje nós vamos conversar sobre direito dos animais com o professor e advogado Júlio Dornelles. Professor, muito obrigada pela sua presença com a gente aqui no estúdio da TV Faixa. E a gente vai começar ouvindo o que os alunos da Faixa têm a dizer a respeito dos direitos dos animais. Eu acompanho através das redes sociais e eu sei de muitos casos de animais que são maltratados e abandonados e pessoas acham que outras têm a responsabilidade de recolher depois que elas abandonam. Como eu moro em comunidade, tem muito vira-lata. Então, às vezes, as pessoas não têm paciência ou acham que o animal é inferior ou algo do gênero e acabam maltratando, chutando ou coisa do tipo. Os animais não são coisas, eles são seres, então, dependendo de qualquer coisa, tem que respeitar. Assim como a gente tem nosso direito, eles têm o deles. O Congresso ele autorizou recentemente a liberação das vaquejadas, sendo que isso constitui um grave crime contra os direitos dos animais. Como você enxerga esse quadro no Brasil? Eu enxergo que a gente pensa que é algo cultural, que muitas comunidades do interior, elas precisam da vaquejada para ser uma identidade de rodeio delas, digamos assim. Só que isso pode ser desconstruído, eu gostaria que fosse. Violou totalmente os direitos dos animais, tratando exatamente como coisas, e independente do animal, e por mais que seja cultural, é animal, então não tem que ter esse desrespeito, tem que respeitar. Professor, para a gente começar essa conversa, em que momento você percebeu que alguma coisa estava errada na forma de entender os direitos dos animais, enfim, na forma de lidar com essa questão dos direitos dos animais e resolveu realmente ser um ativista dessa causa? Você é um ativista realmente, né? Sim. Se considera um ativista? Sim, me considero. Isso aconteceu em 2008, quando estavam deportando muitos brasileiros da Espanha e um entrevistado falou que eles foram tratados como animais. E aí eu pensei, bom, então a gente trata mal os animais, mas os animais tudo bem. E no dia seguinte eu estava aguardando uma audiência e perguntei para mim mesmo o que eu estava buscando ali. Aí eu falei, estou buscando justiça. E me perguntei, é justo o que nós fazemos com os animais? Aí eu cheguei à conclusão que não, e a partir daquele momento eu expandi essa minha consciência para os outros animais, além dos cães e gatos que normalmente as pessoas gostam. Como a gente vê ali entre os alunos, né? Fala-se muito do animal doméstico, né? E dessa proteção ali, que até se for analisar realmente a fundo, nem eles mesmos estão tendo todo o seu direito à liberdade, basicamente com certeza falando, não. Né? Sem saber, o que eu percebi na maioria dos entrevistados é que eles estão se referindo a cães e gatos, né? Então, a gente tem uma pergunta de um aluno que eu acho que é bem fundamental para a gente também iniciar o desenvolvimento desse assunto. Ele pergunta assim, professor Dornelles, eu gostaria de saber quais são os principais direitos dos animais. Essa é uma pergunta básica, né? Pelo enfoque abolicionista, que é o que eu defendo, eles têm os direitos básicos de qualquer ser vivo, que é a liberdade, integridade física e preservação do seu corpo, né? Agora, legalmente, nós temos algumas proteções em relação a maus tratos, abuso e maus tratos, basicamente é isso. No Código Civil Brasileiro, o animal é considerado coisa, né? Exato. O que isso significa, qual o impacto disso no tratamento dos animais e o que permite, que permissões isso dá na nossa legislação? Os animais estão classificados ali no direito das coisas, né? O mesmo da cadeira, da mesa, do automóvel. Só que são coisas sui generis, porque eles têm alguns direitos. Mas isso realmente é um empecilho para um alargamento de consciência e já há mudanças no mundo que consideram alguns animais, não todos, eu me refiro a golfinhos, primatas, como pessoas não humanas, que eu acho que é um termo mais adequado em função do que é o animal. Ele não pode ser visto como um objeto qualquer.
não é verdade? Você está trazendo essa questão da legislação internacional, eu já ia trazer mesmo essa pergunta para você. De uma forma geral, você é um operador do direito, é um professor do direito. Você acha que os operadores, de uma forma geral, estão começando a se conscientizar e a se tocar dessa necessidade, desse olhar a respeito do direito dos animais? Eu acho que, no geral, não. E qual seria, o que mudaria, de fato, se os operadores de direito assumissem essa causa? O problema é uma tomada de consciência, né? Não é lei que vai resolver nada, né? A questão é educação e consciência. A gente vive um paradigma antropocêntrico, né? E desse paradigma decorre o especismo. Especismo, só para facilitar o entendimento, a gente pode comparar com sexismo ou com racismo, que são determinadas circunstâncias onde um grupo se considera superior ao outro e, em função disso, pode fazer o que quiser. Então, enquanto nós tivermos esse paradigma antropocêntrico, as leis que existem, que já são parcas e fracas, pouco podem ajudar, porque o julgador com esse paradigma vai avaliar a situação de uma maneira equivocada, né? Eu já tive uma experiência aqui no Tribunal de Justiça que nós fomos buscar uma liminar para impedir a retirada de gatos da prefeitura, porque existe uma lei municipal que garantiu o direito deles ficarem lá. E, por conta da hora, tivemos que recorrer ao plantão judiciário. Eu virei a madrugada ali, tivemos uma sentença, recorremos, tudo na madrugada. Mas, em síntese, a decisão da desembargadora foi o seguinte, que o plantão judiciário é destinado a proteger direitos fundamentais do homem. Então, foi muito triste, né, essa decisão. No dia seguinte, retiraram metade dos gatos, muitos morreram na hora e outros morreram posteriormente. E a gente vê que, né, o ser humano, sim, ele pode recorrer de uma medida de urgência, mas os animais não têm esse direito. Não tem nem caminhos e ferramentas para se defender. Pois é, então haveria condição legal de ser protegido, enfim, mas o paradigma antropocêntrico impediu. Então, é uma causa muito, provavelmente, combatida de forma, talvez não sutil, mas às vezes incompreendida, né, professor? Você diria claro, assim? Claro, imagina, tá preocupado com um animal, né, com tanta criança aí na rua, né? Mas, na verdade, uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, né? Tá tudo interligado. Então, quando a gente tiver essa consciência, aí sim poderemos deslanchar num sentido melhor para tudo. Agora, a doutrina não só brasileira, mas o direito internacional cita em muitas legislações que nenhum animal deve passar por sofrimentos desnecessários. Agora eu pergunto ao operador do direito, o que ficaria qualificado como um sofrimento necessário? Pois é uma ótima pergunta, né? Que sofrimento que é necessário? Por que um animal teria que sofrer em favor dos humanos, sob qualquer aspecto, né? Eu já pensei bastante sobre o tema e eu acho que o único sofrimento necessário é aquele que vai, algo momentâneo, que vai trazer algum benefício para aquele próprio ser. Então, no caso dos humanos, alguém que tenha que se submeter a uma quimioterapia, né, ele vai sofrer, mas visando um bem para aquela pessoa. Alguém que vai ser resgatado das ferragens de um automóvel, vai sofrer, vai doer, mas para preservar a vida dela. Agora, em relação ao animal, qual seria o sofrimento necessário? Não é necessário. Nós não precisamos... Quem, né? Para quem, mas mesmo esse quem, que seríamos nós, também não é necessário. A gente não precisa dos animais para nada, nem como alimento, entretenimento, vestimenta, absolutamente nada. A gente tem entre a fala dos alunos uma citação sobre a vaquejada, que recentemente foi coibida pelo Supremo Tribunal Federal e imediatamente em seguida foi debatida como projeto de lei novamente. Que fala a gente pode trazer com relação a isso, né, para quem não entende o que tá em debate aí, nesse caso da vaquejada, cultura versus direitos dos animais, né? Como é que se pesam esses dois direitos e a possibilidade de um projeto de lei e de uma decisão do Supremo se combaterem mutuamente? Onde é quem ganha essa batalha aí? Pois o Supremo ali de forma surpreendente, talvez, para mim,
num placar muito apertado, né, de 6-5, entendeu que a vaquejada não se coaduna com o direito dos animais, que há sim sofrimento, e eu acho que é algo evidente, né? Qualquer pessoa percebe que há bastante abuso e maus tratos dos animais naquela situação. Em função disso, eles pretendem agora, na verdade, alterar a Constituição, né? De forma a permitir esse tipo de exploração dos animais. Mas eu acredito que, para o mesmo Supremo, isso não deverá vingar. Mas é um retrocesso e mostra um lado perverso dos políticos, né? A quem eles querem agradar, né? Qual é o público da vaquejada? Quem é que gosta de ver aquilo, né? Parece que até 80% dos que vão a esses rodeios e vaquejadas, na verdade, estão interessados nos cantores sertanejos ou coisa parecida. Não tem sentido. E não há nada que justifique nós tratarmos os animais dessa maneira. Professor, o escritório Modelo da Faixa, que é o núcleo de prática jurídica no qual você atua, trabalha, tem um trabalho muito bonito na defesa dos direitos dos animais. A gente teve um evento recentemente aqui na Faixa também debatendo isso, trazendo essas questões à tona. Queria que você trouxesse como exemplo uma parte desse trabalho, alguma atuação do escritório Modelo nesse sentido, e como você percebe esse tipo de projeto e evento tocando a quem está ali participando e ouvindo o que você está dizendo. O nosso núcleo de prática ele foi pioneiro em trazer a questão dos direitos dos animais para a faculdade, né? E aí, em função disso, houve vários desdobramentos. Com ONGs como Suípa, 8 Vidas, 4 Patinhas, em que a gente auxilia juridicamente essas ONGs de proteção dos animais. Tratamos de uma maneira diferenciada a questão do direito civil, que geralmente é direito de vizinhança, da pessoa poder ter um animal ou não, latido, essas coisas mais comuns. E na parte teórica, aí sim, a gente expande esse horizonte para todos os animais, fazendo esclarecimento, palestras, trazendo para o debate a questão do abolicionismo, né, que é a libertação de todos os animais, não apenas cães e gatos. Isso tem repercutido em alguns trabalhos de conclusão de curso, né, e algumas pessoas também que, tendo contato com a informação, se conscientizaram e mudaram sua postura em relação aos outros animais, porque nós também somos animais. É de um em um, né, que vai mudando essa cultura. Um pouquinho, aos poucos, mas isso normalmente já está dentro da pessoa. Falta apenas um despertar e a gente acaba proporcionando isso eventualmente. Muito bom. Como é que se faz para poder denunciar? A gente no final ali tem uma fala buscando como seria, né, buscar essa denúncia contra o desrespeito a um direito dos animais. Oficialmente agora falando, como é que você poderia esclarecer para quem está assistindo o que fazer em caso de abuso a esses direitos? O entrevistado, o Pinguim, ele falou corretamente, né, que é procurar a polícia. Claro, você vai enfrentar muitas dificuldades, né? É o mesmo preconceito que existia antes com a mulher que era estuprada, né? O que você estava vestindo, onde é que você estava. Ainda existe bastante. Ainda existe, né? Pois é. Então é uma tendência, especialização, mulher, idoso, menor, e eu acho que falta essa especialização também aqui em relação aos animais, porque na maioria das delegacias vai haver muita resistência de começar um inquérito policial para investigar abuso e maus tratos de animais. Mas infelizmente o caminho é esse, a pessoa tem que insistir e deve se munir de provas. Hoje em dia é tão fácil filmar, fotografar, pegar nome de testemunha e tal, e a própria pessoa que testemunhou, que vai buscar a solução disso juridicamente, na forma da delegacia de polícia e tal, ela tem que comparecer e tem que ir até o final. Não é botar no Facebook, não é ligar para a Suípa, não é isso. A pessoa que tem que levar isso até o final. Levar a proteção, né? Até o fim do processo Agora, de denúncia, né? Nesse aspecto, o que falta mesmo é um controle, uma vinculação entre o tutor do animal, o responsável, e o animal. Isso é feito através da microchipagem e um banco de dados. Então, o dia que nós tivermos isso, e vários países já têm, e não custa caro, isso vai ajudar bastante nessa questão de abandono, maus tratos, porque você vincula aquele animal ao responsável.
Então já não fica tão fácil de você praticar alguma barbaridade. Muito bom. Professor, para a gente finalizar o programa, a gente tem mais uma pergunta de aluno. Ele pergunta, eu gostaria de saber quando nós vamos ter no Brasil a seguinte emenda constitucional. Os animais são sujeitos de direito, revogam-se todas as disposições em contrário. Quando é que isso vai acontecer? Como o senhor acha que vamos chegar até lá? Boa perspectiva do aluno, né? Você acha isso possível? Né? Eu acho que a gente está no caminho, é uma tendência, o futuro do mundo é esse, né? A expansão da consciência para outros seres. Agora, eu acho que não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Nós já temos várias espécies aí em extinção, né? O planeta já não suporta essa relação que nós temos com a natureza, né? Desequilibrada, só né? com os animais. Então, eu acho que a tendência é chegar nisso, mas eu acho que não vai dar tempo. Antes disso, nós estaremos extintos, provavelmente. Para a gente finalizar o programa, professor, eu queria que você trouxesse um pouco dessa sua experiência particular, pessoal, o que mudou na sua vida a partir dessa mudança de olhar. Essa expansão da consciência trouxe coisas boas para mim, eu me sinto uma pessoa melhor, mais compassiva, e eu recomendo a todos que experimentem. Para quem estiver assistindo, que não tenha parado para pensar no assunto, que queira mais informação, eu sugiro que procure na internet, principalmente os temas veganismo, vegetarianismo, e no YouTube, os filmes Terráqueos, A Carne é Fraca e as palestras de Gary Yourofsky, que eu acho que ali tem informação de qualidade, que pode mudar uma vida para melhor e ajudar não só os animais, como o planeta e a nossa existência. Muito obrigada pela sua participação e eu, pelo menos, sempre paro para pensar quando te escuto falando sobre esse assunto. Realmente a gente se sente responsável mesmo por isso e somos, né? Precisa haver essa mudança de consciência. Muito obrigada, professor. De nada. E obrigada a você que acompanhou mais essa edição do programa do Curso de Direito da Faixa. Eu espero você no nosso próximo programa. Até lá!